Sejam bem-vindos ao Papo Curvo, onde pensar a dança pode ser sinuoso, porque o movimento vai para além do rastro. Papo Curvo, o papo mais fora da linha para os amantes de boas conversas dançantes. Olá, meu povo e minha pova desse universo galáctico cósmico dançante. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Curvo, o nosso podcast de dança, onde toda semana eu, Henry Chuang, desafio Thalita Lemi Chuang, também conhecida como Thalita LC ou vulgo minha esposa amada, a discutir um ou mais temas relacionados à dança. E a gente faz isso tudo sem combinar nada. Para você que já nos acompanha já sabe, mas para quem está chegando, é assim que funciona o Papo Curvo. E aí, Thalita, tudo bem com você? Tudo bom? Tá tudo bem comigo, graças a Deus. Eu espero que esteja tudo bem com você. Tudo Eu ótimo. espero que esteja tudo bem com quem está nos assistindo e com quem está nos ouvindo. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Muito obrigada, né? Por mais um dia aqui de troca. Eu sei que nem começou, mas já tô agradecendo. É bom começar com um espírito assim, Certo. de agradecimento e gratidão logo de início. É muito bom, né? Já preparar o coração, a mente Vai aí. saber o que está reservado para mim no dia de hoje. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Certo. Hoje a Thalita, ela tentou tirar de mim alguma coisa. Ela Tentei. perguntou se tava legal, como é que tava o episódio de hoje. Eu falei para ela hoje, olha, eu não vou comentar nada, mas é o seguinte, vai rolar um papo cabeça hoje. Ai, meu Deus. Ok? Então vamos lá. lá. Estou preparada para o que der e vier. Certo. Assim, eu espero. Bora. Então, para a gente começar a conversa de hoje, eu vou falar um pouco de uma palavra específica, tá? A palavra central da nossa discussão de hoje vai ser a palavra consciência. Consciência. Sim, e como a gente gosta muito de ponderar, né, a respeito do significado das palavras, etc., eu resolvi trazer a definição do dicionário aqui de consciência para você. Eu sei que você já sabe, provavelmente a maioria dessas definições, o ouvinte também, mas é sempre bom dar uma olhada. Ok. Então vamos lá. Primeira definição: faculdade da razão julgar os próprios atos. Número 2, figurado, sinceridade. Número 3, ação que causa remorso. 4, probidade, honradez. 5, opinião. 6, cuidado, atenção, esmero. 7, aí dentro da medicina, estado do sistema nervoso central que permite pensar, observar e interagir com o mundo exterior. Ok. Ok. É isso. Que eu ia entrar aqui na outra. E aí, né, pensando que a palavra consciência abarca todas essas possibilidades, certo? Tá. E aí a gente às vezes pensa, né, consciência tem a ver com ciência, né? É algo que é feito com ciência. E aí só para ser bem Caxias aqui, rapidinho. Ciência, 1. Conjunto de conhecimentos fundados sobre princípios certos. 2. Figurado, saber, instrução, conhecimentos vastos. Ok? Então, não. Consciência não necessariamente quer dizer fazer algo com ciência, né? Com a ciência. Ok? Mas vamos lá. Então, para o primeiro tópico aqui, para a nossa discussãozinha começar. Qual que você acha que é a principal ou quais são as importâncias de se ter consciência do ser individual? E aí, por individual, eu digo físico, psíquico, mental, emocional e espiritual. Você está falando de consciência de si mesmo. Exato. Tá, mas eu quero fazer uma ressalva primeiro. Ok. Né? Apesar de consciência não significar fazer alguma coisa com a ciência, você sempre faz uma coisa com ciência. Certo?
Pode-se assim dizer. É que não no âmbito que a gente coloca a ciência Não como... entendendo ciência como um tipo de abordagem de estudo, Isso. né? Sim, O sim. que é Trazendo para o péssimo. lugar mais... Meio de laboratório, né? Sim. Porque o que é péssimo, porque a gente coloca um termo que significa conhecimento para um tipo de nem um tipo de conhecimento, um tipo de fazer conhecimento. Certo, certo. Certo? Sim, sim. Um tipo de fazer conhecimento. Uhum. Porque se eu escrever um texto, eu também estou fazendo conhecimento. Mas a gente não chama isso de ciência. Sim. Isso é péssimo, isso é péssimo. Isso humanamente falando, historicamente falando, é péssimo. Então, consciência tem a ver com você ter o conhecimento de. E aí vem essa série de palavras que você colocou. O conhecimento que pode gerar remorso. Ai, bateu na minha consciência. Então, o lugar do remorso, o lugar da sinceridade, da gratidão, dos saberes ou do sistema do funcionamento nervoso aí, né? Do sistema funcionamento o funcionamento do sistema nervoso e essas coisas todas. Certo. Mas a ideia, a palavra tá ali, consciência, contendo a ciência, que é o conhecimento. Certo? A questão é que a gente chama de ciência essa área que é uma área específica, que tem a ver com as matemáticas, as biológicas, as químicas, as físicas e uma maneira de se fazer. Que tem a ver com comprovação empírica, coisa no laboratório e o levantamento de teorias. As outras ciências não entram e são ciências, não entram nesse arcabouço de ciência. Mas elas são ciências, certo? O método científico é aplicado em todas as áreas. Então isso é uma bizarrice. Isso não deveria acontecer. Isso deveria ser repensado. Porque senão, isso é uma coisa que a matemática falou que é biologia. Ah, não, porque as ciências... E aí as ciências versus as humanas. Como se não tivesse ciência, conhecimento... Se a humana não fosse Exato. Uma área de ciência, uma área de conhecimento, entendeu? Então é uma apropriação muito indevida do termo, né? Que algumas ciências fazem. Eu não queria entrar nessa discussão, né? Justamente por causa disso. Não, mas é importante a gente colocar. Mas eu entendi o que você quis dizer, certo? Sim. E aí a pergunta... Mas a gente já entrou, então tá valendo, gente. Então tá valendo. A gente já fez aqui as grandes questões. E é isso aí. Bom, mas a pergunta era o quanto eu acho válido, o quanto eu considero importante Quais são as coisas mais importantes de se ter, né? Foi essa a pergunta, jura? Sim. Nossa, eu achava que você tinha perguntado... Por que é importante buscar essa consciência? Então, que era a ciência de si mesmo, não é isso? Sim, de si mesmo. O quão é importante buscar a consciência de si mesmo, não era essa a pergunta? Qual a importância disso? Tá, então eu tô certa, é isso que eu ia falar. Qual a importância? Não, gente, por um momento ele ia mudar a pergunta, eu não tô louca, né? Ia mudar? Quais são os aspectos, quais não sei o quê. Não, a questão é qual a importância de se ter consciência de si mesmo, certo? Essa é a pergunta. Sim, vai. Ok. Gente, porque você sabe, né? Começamos a pensar, a gente vai ficando meio maluco. Mindfulness. Enfim. Qual a importância? A importância de se ter consciência de si mesmo tá quase assim beirando a importância de respirar para sobreviver, entendeu? Ou alguma coisa desse tipo. Mas é bem interessante isso, porque tem gente que vive sem pensar e sem ponderar. Eu acho que não existe um ser humano que não pense em si mesmo em algum momento. A questão é a qualidade desse pensamento e no que ele está pensando. Não ênfase, a questão é quando ele pensa... Ok, pode ser ênfase, mas a questão é quando ele pensa em si mesmo, no que ele está pensando. Certo. Mas todo ser humano pensa em si. Tá, aí estamos tratando do egoísmo, Não, a gente tá falando... de egocentrismo mesmo. Não, o fato de que todo ser humano pensa em si. Ele pode não necessariamente pensar em si, aí vem os lances. Aí vem as questões qualitativas. Buscando conhecimento. Quando a gente fala... Não adivinha o que eu tenho pra falar. Olha que coisa feia. Ele tá fazendo comigo o que eu faço com ele quando a gente assiste filme. Mas quando a gente assiste filme, né? Quando a gente discute um assunto difícil. Presta atenção aqui. Raciocina com a tia Thalita. Com a sua esposa, vulgo, minha esposa amada, não é assim? Isso. Raciocina. A gente tem noções atreladas às palavras. Então, quando a gente pensa em egoísmo, a gente já pensa numa questão negativa.
ok? Porque tá atrelado mesmo. Ela até foi concebida dessa forma, a palavra egoísmo, egoísta, como alguém que pensa em si mesmo como sendo a única coisa importante ou ser importante, e uma hipervalorização de si mesmo, beirando ao narcisismo, o benefício próprio em detrimento do outro, o outro se prejudica, tô nem aí, o importante é que eu saia bem na fita, que eu saia bem dessa, etc e tal. Então a gente chama isso de egoísmo. E beleza, tá perfeito, tá chuchu, ok? Egoísta, egoísmo. Mas eu estou falando que todo ser humano pensa em si mesmo. Eu não necessariamente estou falando que todo ser humano é egoísta, ok? Ok. Todo ser humano pensa em si mesmo, não tem um ser humano que não pense em si mesmo. A questão é a qualidade desse pensamento. A questão é o que ele está pensando sobre ele mesmo, né? Sobre o que tem nele, ele está pensando. Quando ele pensa nele, ele está pensando em quê? Dele, nele, sobre ele mesmo, entendeu? Falando de um ser humano. E aí, a gente vai entrar em instâncias. Pode ser que um ser humano pense sobre si mesmo só nas questões dos desejos, o que ele quer. Pode ser que pense sobre si mesmo de forma completamente depreciativa. Pode ser que pense em si mesmo em relação às necessidades básicas, né? Ai, tô com vontade de ir no banheiro, tô com fome, quero fazer xixi. Putz, me machuquei. Pode ser que o ser humano pense em si mesmo em termos de consciência, de raciocínio. Pode ser que ele pense em relação às questões que nos interessam, talvez mais a dança, que é a consciência do próprio corpo e da própria existência, e de como esse corpo funciona, e como o corpo engloba a sua mente, o seu eu inteiro, e como essas coisas dialogam. Mas o fato é que todo ser humano pensa em si. E por que eu tô frisando esse tipo de coisa? Porque às vezes a gente parte de uma ideia de que as pessoas não raciocinam e não pensam sobre elas. Mas eu não sei se essa é a melhor maneira de a gente adentrar o universo desses trabalhos que a gente chama de somáticos, que entendem o corpo inteiro, que fazem, sabe? Às vezes a gente ok, talvez no nosso blá 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 a gente fala, porque a gente quase não para pra pensar nessas coisas, mas a gente pensa em muitas coisas, e essas coisas que a gente pensa, elas influenciam essas coisas que nós deveríamos parar e pensar, que dizem respeito mais a questões fisiológicas, cinesiológicas, anatômicas, até biológicas, digamos assim. Se a gente parasse para pensar um pouco mais essas coisas, as outras coisas talvez ficariam com menos peso, ou ganhariam menos, sei lá, entendeu o quê? Mas uma coisa puxa a outra, entendeu? Uma coisa Sim. puxa a outra. É que então, na sua ideia seria muito mais assim, por exemplo, porque viver é um pensar constante. Então, e como você vive, habita dentro de si mesmo, você tem sempre, por exemplo, na questão das necessidades pessoais, você tá o tempo todo pensando nisso. Exato. Mas o que eu tô falando é muito mais no aspecto de o grau de consciência desse tipo de pensamento, de que isso é uma questão que, se eu me aprofundar, eu posso investigar coisas a fundo. Entendeu? O grau de consciência. Por isso que eu falei do aspecto físico, psíquico, mental, exato, emocional. Mas do você veja que espiritual. você acrescentou a questão grau, porque em Sim. relação à ideia de consciência de si mesmo, desculpa minha gente, todo mundo tem. Sim. Sim, mas isso não é óbvio. Isso não faz desculpa aí a baba voando. Isso não faz parte dos discursos das pessoas. E às vezes eu entendo por quê. Porque quando a gente pondera sobre as possibilidades de consciência de si mesmo, a gente olha para as pessoas andando, muitas vezes vivendo, ou mesmo nós mesmos em algumas circunstâncias, situações, e tipo, parece que a gente não tá tendo consciência, parece que a gente só, tipo, deixa a vida me levar, a vida leva eu, entendeu? E vai, tipo, Maria vai com as outras, vai na onda e tal. E isso existe. Mas algum grau de consciência tem. Por quê? Porque você continua sentindo fome, você vai e come. Você sente vontade de ir no banheiro e você vai no banheiro. Você sente sono e você dorme. E isso é um tipo de consciência de si mesmo, daquilo que o teu corpo tá pedindo e pensando no teu corpo inteiro tá pedindo. Certo? Mesmo quando a gente tá falando de desejos, outros graus de consciência, que aí às vezes caímos no egoísmo, né?
Mas quando a gente fala de desejos, quando a gente fala de vontades, de sonhos, que é um pensar em si mesmo, a gente também está pensando em coisas que nos constituem. Sim. Os nossos sonhos, eles não são aleatórios. É como se fosse uma coisa completamente abstrata que não tem nada a ver com isso aqui que a gente toca. Não, tá junto. Pode ser que a gente não tenha clareza de quais são as pontes entre esse corpo físico que eu apalpo e os meus sonhos de viajar para um país. Nossa, mas qual que é a relação? Certamente tem, porque você é um inteiro. E isso é uma ideia, um pensamento muito importante de ser claro. Você é um inteiro, não dá para dissociar. A gente pode fazer isso por questões didáticas. Para eu te ensinar melhor sobre isso, eu vou dividir, separar aqui em partes, que nem um Jack Stripador. Mas a verdade é que eu sou um inteiro. Então todas as coisas que vêm, seja aquelas que eu considero mais abstratas, sejam aquelas que eu considero mais fisiológicas e palpáveis, todas elas estão dentro desse único universo que sou eu inteiro. O grau de consciência, fantástico, o grau de consciência, e aí essa consciência, ela em inglês tem palavras diferentes, porque essa consciência é o awareness, né? Que é, na verdade, estado de atenção. Isso é outra coisa. Então o que acontece? A gente tem uma consciência, agora eu vou esquecer outra palavra, não é knowledge, mas ela está mais perto do que self-consciousness. Consciousness, self-consciousness, consciousness. Eu acho que fala assim, gente, perdão pelo inglês esquisito. E awareness. A nossa palavra consciência no português tem essas duas noções. Uma tem a ver com essa consciência de si mesmo, que eu falei que todo mundo tem. Sim. Outro tem esse grau do awareness, que tem a ver com atenção. Entendeu? Então, na verdade, você está me perguntando, porque assim, aquilo que a gente chama de grau de consciência tem a ver, na verdade, com um grau de atenção que a gente tem para as coisas que estão acontecendo conosco. Isso. Certo? Isso. Porque consciência a gente sempre tem. Eu tô aqui, tô vivendo, tô existindo, tô falando, tô sentindo. O corpo também tem uma consciência que talvez eu não precise ficar cabeçuda em cima de todos os micromovimentos do meu intestino. Eu não preciso ficar cabeçuda. Eu não preciso ter atenção absoluta o tempo todo de todas as coisas que acontecem, porque eu já vou chegar lá, que acontecem comigo, certo? Para que eu tenha consciência. Sim. Veja, para que eu tenha consciência, eu não preciso chegar nesse nível. Talvez nem seja sábio e interessante. Isso pode causar um paranauê, tipo aquele do super-homem, né, que a gente tava falando, que ele escuta tudo. Meu Deus, eu tô escutando tudo. Uma hipersensibilidade, assim, aguçadíssima. Pode ser que a pessoa fique maluca com isso. Então tem coisas que funcionam na inércia. Eu não percebo exatamente todas as minhas células. Eu consigo sentir meu sangue correndo nas minhas veias, mas eu não consigo perceber em detalhes aquilo que tá acontecendo. Não quer dizer que não existe uma consciência do corpo daquilo que tá acontecendo. E não quer dizer que eu não tenha consciência do meu sangue correndo. Ou consciência de uma série de coisas. Tá, ok? Então vamos lá. Então, quando a gente fala de graus de consciência, a gente está falando de uma consciência de si. E essa consciência de si, ela pode englobar tudo, aquilo que eu chamo de aspectos fisiológicos, aquilo que eu chamo de aspectos cinesiológicos, biológicos, mentais, emocionais, espirituais, o meu tudo, consciência. Mas agora eu tô falando de awareness, falando de atenção, estado de atenção. E o estado de atenção faz parte, né? É uma qualidade da consciência, ou pode ser um grau da consciência que está mais voltado para as questões, no caso aqui, cinesiológicas, fisiológicas, etc e tal. Então, qual a importância de ter um grau de atenção, de um estado de atenção, né? Um grau de consciência, um estado de atenção, um awareness mais elevado, mais aguçado para a vida. Eu acredito que a importância é tremenda. É de primeira instância essa importância. O estado de atenção em relação a si mesmo possibilita maior conexão interna e logo, consequentemente, externa, possibilitará melhor leitura e compreensão de si mesmo e do que está ao seu redor. E levará uma melhor compreensão, inclusive daquelas coisas que fazem parte da nossa consciência, mas são de âmbito, o que a gente chama pelo menos, de âmbito mais abstrato. Ok? Ok. Oh, meu Deus.
Então a gente chama de estado de atenção. O estado de atenção a gente está falando desse tipo de consciência, né? Então a gente tem a consciência que é de si mesmo, né? Que é esse saber da nossa existência. E existem várias, vamos dizer assim, várias frentes, né? Eu tenho o quanto eu entendo, o quanto eu tenho consciência da parte fisiológica, o quanto eu entendo e tenho consciência da parte emocional, o quanto eu entendo e tenho consciência da minha parte, sei lá, mental, o quanto eu entendo e tenho consciência da minha parte cinesiológica, certo? Fiz bloquinhos. Então, minha consciência é ciência. Então, consciência, eu tenho essa ciência, esse conhecimento de mim mesmo nessas várias áreas. Aquele diz respeito ao funcionamento do meu corpo, as partes do meu corpo, as minhas emoções, a como eu penso, etc e tal, ok? Aí eu tenho graus disso. E o grau que a gente tá, que nos interessa agora é o que a gente chama de estado de atenção. Estado de atenção, awareness. Faz parte da palavra consciência para nós no português, no inglês separa, né? Consciência como saber todo mundo sabe. Todo mundo sabe de tudo, todo mundo sabe. Se o ser humano já morreu, ele sabe. Qual é o grau de consciência que ele tem isso, no sentido de que estado de atenção é awareness. E esse estado de atenção, awareness, ele também vai apontar a noção de realidade da pessoa. O quanto aquilo que ela sabe é real ou não, ela pirou na batatinha, entendeu? Uhum. E aí, isso tem a ver com esse estado de atenção. Esse estado de atenção do corpo, do awareness, ele vai ser alimentado pelos nossos sentidos, pelos nossos saberes sensíveis. Principalmente pelas coisas que dizem respeito à percepção. E aí a percepção é sempre duas. A percepção de si, que a gente chama de propriocepção, e a percepção do outro. Agora, a propriocepção ela também tem camadas. A propriocepção no que diz respeito às questões fisiológicas, às questões cinéticas, que tem a ver com o movimento. E aí, na verdade, um sentido do corpo... Os sentidos do corpo, a gente conhece os 5, mas na verdade os sentidos do corpo são as maneiras que a gente tem, são os sistemas, os órgãos, que funcionam pra gente entender o que tá acontecendo dentro e o que tá acontecendo fora. É a maneira como a gente conhece o mundo através dos nossos sentidos, que são muito mais do que 5. Tá? E aí, na verdade, essa questão da percepção, um vai chamando o outro, eles vão dando a mão assim, tipo um negócio detetive, pá, estado de atenção. Mas você não acha que essas coisas, na verdade, transitam entre a percepção e essa atenção, esse estado de atenção? Quanto mais atento você está, mais você percebe. Quanto mais você percebe, mais você consegue identificar e mais conhecimento você consegue sedimentar de si mesmo e experiências N. Porque você também falou dessa questão de algumas sensações que são automáticas, né? Que a gente não precisa, mas não sei até que grau a gente poderia conseguir perceber o sangue bombeando e essas coisas. Sim, na verdade a gente consegue perceber se a gente parar para levar a nossa atenção. Sim, e aí não exatamente. falando de estado de atenção, tá? Não estado de atenção. Levar a nossa atenção, o nosso foco. Obrigada, vamos trocar as palavras para não confundir. Levar o nosso foco, aguçar a nossa percepção e aí entrar em um estado de atenção. E esse estado de atenção vai alimentar a presença que a gente precisa para dançar, por exemplo, para comunicar artisticamente. Eu falei numa live do Quintal Coreográfico que isso era uma coisa cíclica e que ela era que nem o ciclo da vida do Mufasa pro Simba. Pode aqui de novo. Então tá lá o Mufasa falando Rei Leão, né, minha gente? Rei Leão. Disney, hello. A gente tá lá e aí o Mufasa fala assim pro Simba. Simba, meu filho, né? Porque ele pergunta, né? A gente não come os antílopes, pai, né? Os antílopes são um tipo de, muito mal e porcamente falando, um tipo de veado, né? Um tipo de cervo, os antílopes, né? Galopantes, corças e tal. Aí a gente não come o antílope, pai? Sim, a gente come o antílope, mas quando a gente morre, a gente vira grama. E o antílope come a grama. Então é mais ou menos assim, leão come antílope... Não, leão come antílope, Tá, leão morre, leão vira adubo, leão vira grama, antílope come a grama, e leão come antílope, por aí vai, entendeu? Então ele fala que é o ciclo da vida, né? The circle of life e tal, o ciclo sem fim da vida. E aí eu disse que
A percepção alimenta a escuta, que alimenta a presença, que alimenta e alimenta e alimenta. A gente vai tendo isso de uma forma, na verdade, né? A percepção vai alimentar a escuta, que vai alimentar a presença, que vai alimentar a percepção. Então, falando agora, trazendo assim para uma coisa do corpo, né? O meu foco levado ao bombeamento do meu sangue vai aumentar a minha percepção daquela parte. Essa percepção pode me trazer a um estado de atenção que vai me alimentar aquilo de novo e por aí vai, entendeu? Então as coisas, sim, elas se retroalimentam. Uma coisa chama a outra, porque trabalha em cooperação e em colaboração, ok? E a gente pode, por que assim, claro, quanto a gente pode trabalhar essas percepções e certamente vamos ganhar muito trabalhando com essas percepções, mas fica uma questão, se a gente só pode viver percebendo com muita clareza essas coisas, putz, estamos ferrados, a gente estava tudo morto. Então, muito bom a gente desenvolver os graus de consciência, aí falando de consciousness e de awareness, né, de atenção e de consciência da existência daquilo e do funcionamento daquilo. Maravilhoso, mas não é sangria desatada. Se você não perceber determinadas coisas em você, você não é tipo corta os pulsos e vai morrer. Que também seria péssimo. Sim, ou seja, sim. O corpo tem uma consciência que não faz parte dessa clareza mental de conseguir verbalizar o que está acontecendo comigo. Existem consciências que não são verbalizadas. E aí a gente pode pensar em mais uma coisa, porque é muito louco. Quando a gente fala de consciência, né, que é essa palavra que eu falei, engloba vários sentidos. Então, tô pensando em consciência. E aí vem uma pergunta, né? Então a gente falou de consciência, que é essa coisa de conhecer a si mesmo, de saber da sua própria existência, e aí saber das várias frentes que acontecem no seu corpo, ter consciência, ter conhecimento das questões fisiológicas, ter conhecimento das questões anatômicas, ter conhecimento das questões emocionais, ter conhecimento das questões mentais, certo? E aí tem graus desse conhecimento, e tem um grau que a gente chama de awareness, que é esse estado de atenção em relação ao funcionamento dessas coisas, certo? Agora tem uma pergunta que eu jogo para essa consciência. Qual consciência está falando? Que foi o final da minha frase anterior. Uma consciência que eu consigo verbalizar ou não? O fato é que existem consciências que não estão no verbal. E aí vem uma grande questão, porque quando a gente fala de awareness, quando a gente fala de atenção, muitas vezes a gente acaba caindo de eu consigo traduzir isso numa linguagem verbal, né, o que está acontecendo comigo. E aí eu só chamo isso de atenção e logo de consciência, de conhecimento de si mesmo e logo de consciência. Mas será que é só essa? Entendeu? Por isso que é complexo a gente falar de o ser humano não tem consciência, ou essas frases. Porque talvez o ser humano tenha uma série de consciências, mas elas não são traduzidas em linguagem verbal. Mas tá rolando o tempo todo. Porque se não tivesse, caía morto. Sim. Morria. Né? Então, por exemplo, o reflexo, né? O reflexo, a própria face que responde mais rápido que o sistema nervoso. Isso não é um grau de consciência, mas não é traduzido verbalmente. Mas sem ele, segundo as pessoas que estudam a face e tudo mais, tava todo mundo triturado, detonado fisicamente. Ok? Então, o que a gente está chamando de consciência? Ok, a gente falou das várias frentes, né, de consciência daquilo, consciência daquilo, consciência daquilo, e a gente falou também de graus, e ao falar de graus, a gente falou do estado de atenção, do awareness. Mas tanto esse awareness, quanto a própria consciência, a mais simples de todas, eu tô falando de uma coisa que é traduzido verbalmente, então, cheguei num super estado de atenção, eu consigo traduzir tudo que está acontecendo comigo, ou mesmo consciência, vamos usar a palavra consciência, cheguei num super estado de consciência, eu consigo traduzir o que está acontecendo comigo, traduzir verbalmente, ou será que a consciência, e logo esse estado de atenção também, nesse awareness, ele pode ser de um universo que não é traduzido em linguagem verbal. E aí, se ele é de um universo que não é traduzido em linguagem verbal, o que o caracteriza? Vixe. Fica pra pensar, entendeu? E aí, por causa que talvez isso não seja tão facilmente respondível, se existe. Não, porque se a experiência em si não é traduzível verbalmente, como é que você qualifica isso para... Exatamente, como é que você qualifica? Se a gente pegar é um pensamento do Pessoa. Ele fez um poema em cima desse pensamento, eu não me lembro do poema, mas eu me lembro do pensamento. E o pensamento do Pessoa, Fernando Pessoa, poeta português, ele fala assim, que quando a gente
E ele usava isso, aliás, para construir vários outros poemas, não só um dos famosos. O famoso é sobre o amor. Mas ele fala que quando a gente para refletir em cima de uma coisa, de um objeto, para então construir o poema, já entramos dentro de um estado de hipocrisia e mentira. Porque já não é mais o que é. Ou seja, quando eu paro para refletir no amor, para escrever o poema do amor, o poeta começa a mentir. Porque já não é mais a experiência. Começa o processo da mentira. Entendeu? Então vamos pensar, quando a gente para falar verbalmente o que a gente viveu cineticamente, ou só dentro de mais um aspecto mais cinético, mais fisiológico, ou num grau de estado de atenção muito alto, logo de uma presença em que as coisas estão conectadas, o fluxo dos seus pensamentos com o fluxo do pensamento do corpo, né? Aquilo que a gente chama de pensamento do corpo, mais as suas percepções, bababá, tudo num grande integral. A gente começa a parar para verbalizar, para colocar só numa linguagem, não nessa linguagem mais completa que estava rolando. Não sei vocês e você, mas já teve momentos em dança que você tá pensando com linguagem verbal, mas ao mesmo tempo pensando de uma forma que não é linguagem verbal, e tá rolando um movimento, e tá rolando um diálogo com o resto, uma integração absoluta com você, com o restante. A gente fala, putz, rolou a presença, né? Ok, rolou um baita negócio, multilinguagens aconteceram, certo? Sim. Linguagem do corpo, linguagem sonora, musical, verbal, tudo aconteceu ao mesmo tempo ali. E agora você vai traduzir numa linguagem só essa experiência. Pronto. Vai ser igual a experiência. Não, é uma tentativa assim, é até ingrata. É uma coisa... não grata, né, que fala. É muito ingrato isso. Porque agora eu vou trazer para uma única linguagem uma experiência que foi de multilinguagens. Multilinguagem, aliás, é redundante. Multilinguagem, sem S, não precisa desse S. É multilinguagem, multi é plural. Enfim, então é complicado isso, entendeu? Bem complicado isso. Mas ok, o que a ciência tem a dizer sobre isso, né? As ciências biológicas, né, que estudam, né, o cérebro. Eles vão falar sobre... a partir das experiências das pessoas, eles vão falar de como aconteceram os funcionamentos internos, né? Como aconteceu isso. E voltando para a sua pergunta, é importante desenvolver esse tipo de coisa? É claro, para a gente chegar a integrações cada vez maiores. Sim. E poder viver a totalidade do ser humano. Você acha que... Ele não é sine qua non para ter uma existência de uma pessoa. Sim. Mas, putz, essa existência pode ganhar uma potência de existência, digamos assim. Possibilidades muito, muito maiores se ela desenvolver aquilo. Sim. Se ela desenvolver não só o awareness, que não é traduzido verbalmente, mas um awareness, um estado de atenção, uma consciência que ela também consegue, ainda que não chegue aos pés da experiência empírica, se ela conseguir traduzir em palavras também essas coisas, e aguçar também, mesmo que não consiga traduzir em palavras, mas aguçar essas percepções outras, para além daquilo que já existe, que certamente já existe, porque senão não existiria vida, maravilhoso. Sim. Entendeu? Você acha que essa questão, ela tá atrelada à saúde? Porque assim, por exemplo, claro que a gente consegue viver, a gente sobrevive, entendeu? Mas você acha que a consciência disso, ela traz uma saúde melhor? Você acha que a saúde plena só é atingível se você conseguir chegar pelo menos num patamar talvez um pouco menos automático de consciência? Ou você acha que não? Dá para viver com saúde e não ter assim... A saúde vai melhorar com o desenvolvimento da percepção, né? Da própria percepção, da percepção de si mesmo, do funcionamento do corpo, das relações corpo-mente. A saúde vai melhorar certamente. O que a gente não pode... a gente tem que tomar cuidado para não achar que é um lugar que eu vou chegar e que eu nunca mais vou sair dali. Ah, não. Tá? Sim. Nem a galera, os yogis, nem os gurus, nem pastores, nem padres, pessoas de respeito, né, que pensam, sabe que não existe um patamar que você chega e você não volta. Quem trabalha com meditação sabe que, vamos, por exemplo, você no começo não consegue meditar muito, aí você chega num momento que você quer meditar 1 hora e pensa, putz, daqui o céu é o limite, né, vou conseguir meditar. Não, filho, vai ter uma hora que você não vai conseguir nem mais essa 1 hora. Por quê? Porque... a gente é assim, a gente é mais... por isso que é estado de atenção também que a gente fala. Entendeu? Não é de uma consciência automática. Não é do tipo, alcancei o Nirvana e agora tô lá. Né? Que aqueles que creem no Nirvana e que chegam nessa coisa, é uma crença, ok, respeito.
Mas estou falando aqui do cotidiano do ser humano, tá? Não Sim. da possibilidade de uma transcendência absoluta e de um estado, até porque aqueles falam que quando a pessoa alcança o nirvana, ela até sai desse plano, vai para outro plano, sai da Terra, né? Então não estou falando do nirvana, não estou falando desse lugar transcendental. Estou falando aqui do dia a dia, da consciência, do estado de atenção do dia a dia, tá? Da consciência tanto como um saber de si mesmo, como a consciência como um estado de atenção, e aí entendendo que esse estado de atenção nem 100% ou nem todas as vezes é traduzido ou não verbalmente. E talvez nem o conhecimento de si mesmo também possa ser totalmente traduzido, né? Então, consciência, awareness, consciousness, conhecimento de si mesmo, podendo ou não ser traduzido verbalmente, e awareness, estado de atenção, podendo ou não ser traduzido verbalmente, ok? Verbalmente em linguagem verbal, palavras, ok? Certamente a sua vida vai melhorar. E vai melhorar. Só que isso é processo, isso é jornada, isso é caminhada. E não tem um lugar que você vai chegar. Sim, o lugar já é constante. É o exercício constante. Hoje rolou, hoje não rolou. Foi, não foi. Consegui até aqui, não consegui. Putz, descobri uma coisa nova. Parece que esqueci no dia seguinte. E isso é uma jornada, por isso é interessante. A jornada trará saúde, mesmo nos dias mais downs. Mesmo nos dias de putz, não rolou, também vai trazer uma coisa interessante. Porque às vezes não rolou porque rolou. E aí havia a pergunta do que não rolou. Às vezes a gente fala, não rolou porque você não tá conseguindo traduzir verbalmente. Mas talvez alguma coisa tenha rolado. E talvez, boom, shutdown. Talvez o seu corpo tenha feito um shutdown na sua cabeça porque ele precisava resolver outra coisa. A gente não sabe, a gente pouco sabe. E mesmo a consciência de que poderia estar melhor já é interessante, porque se você não tivesse nem tentado, nem essa consciência você teria. Exato, nossa, poderia estar melhor, exato. E se poderia estar melhor, então você já trouxe um estado de atenção que vai modificar as outras tarefas, outras coisas que você vai fazer. Exato, porque esse poderia estar melhor é porque já tive uma experiência, talvez sensorial, dentro do sensível, do campo dos meus sentidos, que eu falei que são muitos e não só 5, que foi mais interessante pra mim, foi tão mais interessante que eu consegui traduzir verbalmente, eu consegui trazer pra essa linguagem, daqui uma só, consegui, porque foi mais interessante. Certamente você não consegue avaliar o grau desse interessante, porque eu falei, só usar o verbal não vai adiantar, mas foi mais interessante, eu gostaria de voltar a isso. Por que será que não aconteceu? N razões. Possivelmente você não vai conseguir abarcar todas as razões, eu falar, dizer, entender, compreender as N razões. Talvez alguma razão tenha sido por preservação própria. Talvez o corpo tenha feito um shutdown para autopreservação, não dava. Aquele paranoia muito louco, mas tipo, todo dia não rola, entendeu? Às vezes o corpo quer simplesmente desligar e dormir, né? Exato, Só isso. Às vezes Esse de repente o negócio foi... Por exemplo, quem trabalha muito com dança, às vezes a gente entra num estado cinético, que é um estado do movimento, né? Que é basicamente como se estivesse em êxtase. É alucinógeno, entendeu? É como se tivesse tomado um êxtase, assim, numa festa e ficado pirado. Dá pra entrar nesses estados simplesmente pelo movimento. E aí, talvez, no dia seguinte, querer entrar de novo, o corpo fala, não, entendeu? Ô drogado, ô maluco, ô pirou. Não. Tanto que pessoas que às vezes se submetem a situações, seja cinéticas ou por muitos dias, às vezes elas entram e ficam piradas, né? Pessoas que meditam durante muitos dias ou fazem jejum durante muitos dias. Entendeu? O corpo fala, você tá louco, você pirou na cabeça, você, tipo, cheirou meia fedida, entendeu? Porque não é possível, é um chulé muito, assim, arma química, biológica química, bioquímico. Porque, o que você tá fazendo com o teu corpo? Entendeu? Ele fala, não, me deixa recuperar, eu preciso restaurar X coisas que talvez a gente não tenha nenhuma consciência pra poder você voltar a ter essa experiência. Não é uma experiência do todo dia, meu amor. Dá uma segurada, entendeu? E não sabe, você não sabe. Porque é um você que talvez não use linguagem verbal. Porque quando a gente fala, porque meu corpo disse isso, você disse isso, certo? É um você que não usa linguagem verbal. Mas ele usou uma linguagem. Ele falou, cala a boca, Thalita. Acabou, parou. Hoje é descanso, entendeu? Você vai tentar, não vai conseguir. Agora, o legal é que sim, melhora a saúde, conhecer, sim. E outra, isso é arcabouço técnico. Isso pode ser desenvolvido. Então, conforme a gente vai tendo experiência e vai estudando e vai experimentando e vivenciando, a gente pode aguentar alguns dias fazendo esse tipo de coisa. Pensa num bailarino em temporada. Ele tem que trazer a existência igual não vai ser nunca. Sempre igual não vai ser nunca, porque nunca é igual.
mas ele tem que reproduzir alguns conhecimentos, ele tem que colocar coisas na mesa de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e haja uma administração do corpo. Nesse momento de apresentação espetacular, digamos. Exato. Ele tem que subir no palco e fazer a mesma coreografia com a mesma qualidade. Exato, porque o cara pagou o ingresso e ele quer ver o espetáculo arrasando que todo mundo tá falando. Sim. Então, mas isso isso é desenvolvido tecnicamente. Sim. Técnica como sendo um tipo de treinamento consciente e que tem tradição no aspecto de que vem funcionando e tem funcionado. Sim. E aí, então quer dizer, esse grau de consciência também não é pura sorte. Hoje rolou, amanhã não rolou. Você pode desenvolver e desenvolver como um saber. E aí é como andar de bicicleta. Pode ser que tenha um dia que seja menos assim a sua desenvoltura, mas ela estará lá, porque você desenvolveu, você malhou aquele músculo. Entendeu? Então, a consciência, a atenção, as percepções de como a gente e existe e funciona é um treinamento possível. Então, alguma conquista para todo sempre pode existir, entendeu? Certo. Nesse aspecto. E logo a sua saúde melhorará. Melhorará. Difícil, né? Vai melhorar. Muito bom. Porque também nesse exercício você vai descobrindo, às vezes, também o que funciona, o que não funciona, o que num dia não funciona, qual a razão, que é esse lugar que você falou, mas por que não foi? O que não foi? E aí, de repente, o que funciona que normalmente não funciona nos outros dias, mas o dia que essa coisa normal que você usa não funciona, vai funcionar. Agora esse novo. A gente pode pegar num lugar bem fácil para quem dança, bem acessível, quer ver? Dia frio e dia quente, quanto eu tenho que me aquecer? Eu não sei vocês, mas eu sou a bailarina ligada ao suor, tá? Ou seja, quando eu estou suando, quando eu chego nesse lugar de que eu já estou gerando energia e o meu corpo precisa administrar minha temperatura, botando o líquido para fora, que é isso que é suor, gente. Isso foi a explicação do que é suor. Você começou a subir a temperatura, chegou um grau de energia, você fala, meu Deus, esse caldeirão vai explodir. Pum! Joga essa água para fora, suou para baixa temperatura. Então sai o suor e ele te gela por fora, bum, dá uma diminuída da temperatura, certo? Suor. Eu sou da de quando a gente chega no suor, agora a gente tá começando a fazer alguma coisa. Certo. Por quê? Porque umas dinâmicas começam a acontecer de uma forma diferente, entendeu? Sim. Já tem um grau de aquecimento, o corpo já não tem medo de ousar em algumas coisas, porque então a probabilidade de lesão vai ser menor em outras instâncias, mas também de cansaço vai ser muito maior, enfim, perdas e ganhos, ganhos e perdas o tempo todo. Mas aí, olha que interessante, se o dia tá frio, você às vezes tem que gastar muito mais tempo se aquecendo, senão você não chega na mesma qualidade de performance. E quando o dia tá quente, às vezes não pode abusar muito, você pode perder muito, ficar muito quente e perder a vitalidade. Então, veja, só na administração da temperatura e do que tem que ser feito num dia mais quente e num dia mais frio, para quem tá dançando, pode ser só uma aula de dança. Já é uma aplicação disso que a gente tá falando. Sim. De um conhecimento de si mesmo. Às vezes a pessoa é um calorento. Não, filha, eu aqueço muito rápido. Não, mesmo em dia de calor eu sofro pra caramba pra aquecer. Entendeu? Então isso já é uma consciência de si mesmo, que pode ser ou não verbalizada. Sim. E isso já leva a um estado de atenção do que eu tenho e que não tenho que fazer. O que já põe uma outra coisa na mesa. O mesmo aquecimento serve para todos os alunos da sala. Não necessariamente. E se a mesma coisa não serve para todos os alunos, e você só tem 1 hora de aula e você tem um conteúdo para dar, talvez você tenha que falar pro seu aluninho, chega antes, se você precisa ficar mais tempo se aquecendo. Entendeu? Outras coisas são colocadas na mesa. Em vários outros aspectos do nosso fazer artístico, sim, dançante, profissional, ou mesmo amador, ou hobby. Enfim, então, olha quanta coisa vai surgindo. Mas isso já é uma consciência que normalmente o bailarino tem. Quanto que tem que estar quente. Ai, tá calor, tiro a blusa. Ai, não aguento, eu suo, não quero ter esse calorzinho, preciso disso. Veja, é um tipo de consciência, é um tipo de atenção. Agora, como é que essa coisa tão fisiológica pode agregar valor às camadas mais poéticas da nossa dança? Eu sei que quando eu tô muito aquecida e suando, às vezes a minha dança sai muito melhor. A parte, aquilo que vai para além do movimento, né? Que entra nas camadas de comunicação, de expressão, o que eu quero dizer sai melhor do que se eu estivesse fria. Então, quando eu tô no inverno, eu tenho um trabalho X para entrar em estado de atenção. E quando eu estou no verão, eu tenho um trabalho Y para entrar em estado de atenção, ainda que tenham coisas compartilhadas. Interessantíssimo isso, né? Acho que isso tem muito a ver também com aquilo que você pontuou, né? Que a gente falou que
a gente tem esses compartimentos, né, que a gente chama assim, a gente sabe que o corpo é um todo, né, ele funciona tudo numa amálgama, né, numa mistura, mas que a gente trata, né, do físico, às vezes do emocional, do psíquico, do espiritual separadamente, mas se o físico, né, digamos, está bem aquecido e tal, isso pode, né, se está num estado bom, ele provavelmente vai puxar os outros um pouquinho para cima também, né? Sim! E isso vai trazendo todas as coisas. E até isso que eu ia pontuar, não sei o que você acha sobre isso, porque assim, você acha que é possível a pessoa ter muito bem resolvido ou muito bem consciente, muito bem organizado uma área separada das outras, enquanto as outras estão esquecidas? Ou você acha que não, sempre vai rolar um momento em que a pessoa está indo, ele só consegue chegar a um tanto de awareness, ela tem que movimentar e resolver as outras questões para ir? Ou você acha que não, é possível assim a pessoa ficar só com awareness total, completo numa área e o resto assim, meio que ela não pensa muito. Vamos pensar. Eu acho que talvez a gente conhece algumas pessoas que desenvolveram muito uma capacidade de a gente achar aquilo brilhante, né? Uau! E a gente pensa, nossa, essa pessoa foi pra lua com esse conhecimento. Imagina se ela tivesse desenvolvido as outras capacidades e conhecimentos dela. Certamente ela teria ido mais, ainda naquela que já era tão bem desenvolvida. O fato é que essas coisas trabalham melhor em mútua cooperação, tá? Certo. E elas trabalham melhor se você fizer frente a todas elas, né? Abordar cada uma delas, elas vão trabalhar O melhor. ganho é exponencial. Exato. Do que se você trabalhar um que é um pouco mais... O melhor seria você trabalhar todas e deixar tudo crescer, Uhum. tá? Mas se você trabalhar só uma, as outras também vão crescer. Certo. Mas não na medida da possibilidade, nem dessa uma e nem das outras. Que é aquilo que a gente fala, por exemplo, que a nossa sociedade ela dá ênfase no trabalho mental em detrimento do trabalho corporal. Uhum. Não quer dizer que quando eu trabalho a minha mente, o meu corpo não ganhe. Ganha muito. Mas se eu trabalhar o meu corpo também, a minha mente vai ganhar mais ainda e o meu corpo também. Entendeu? Certo. Então, na verdade, sempre cresce. Mas se eu trabalhasse tudo, ou com consciência do tudo, essa coisa que eu já tenho talvez mais tendência vai crescer mais ainda. Sim. E o resto também. Sim. Tudo cresce. E aí quando a gente vai estudar grandes mentes brilhantes, as mentes brilhantes, ai, cara, um gênio. E às vezes a gente fica com essa ilusão de que o cara só treina a cabeça dele, né? Putz, aí você vai ver que na verdade não. Vamos pegar alguém, Bill Gates. Aí a gente pensa, não, você pensa no Bill Gates, logo você vê a imagem do nerd mental em detrimento do corporal, certo? Logo Sim. você vê essa imagem. Não, ele é mental. O Bill Gates é o exemplo de alguém que é uma mente brilhante, mas corpo zero. Quem disse? O cara adora jogar tênis, é extremamente competitivo, Sim. faz exercícios físicos todos os dias. E tênis, nossa, estado de atenção e awareness Reflexo, traduzido no reflexo rápido. Um jogo isolado, que é você sozinho indo pra lá pro outro, uma raquete, uma bolinha, uma pessoa do outro lado fazendo a mesma coisa. Fazendo o mesmo jogo com ela mesma, porque é um jogo com você mesmo, né? Principalmente o tênis, depois com o outro. Ele faz isso. Sempre gostou, sempre faz exercício físico. Quem disse que essa pessoa... Entendeu? É um sedentário. Então, pelo sedentário. Então, essa ideia de... na verdade, existe um discurso que prioriza o trabalho mental em detrimento do corporal. Mas os grandes brilhantes, as mentes brilhantes deste mundo, queridinhos, elas não fizeram isso. Elas não priorizaram o trabalho mental em detrimento do corporal. Só que a galera que tem esse discurso pega esses como seus representantes, mas eles não são. Bill Gates não é representante de quem prioriza o trabalho mental em detrimento do corporal. O mental é mais importante e o corporal menos. Ele não é. Só que a mídia, sei lá, quem veicula esse discurso pega ele como um representante, mas ele não é. E as mentes brilhantes desse mundo não são representantes dessa dicotomia. Elas não são. Porque não tem como ser uma mente brilhante na dicotomia. Não tem. Não tem. Essa alguma coisa você... né? Agora, tem pessoas que são brilhantes, né? Que a gente às vezes o mundo, a educação tá tão rudimentar, assim, na parte ruim do rudimentar, né? Na concepção
tão assim aquém do que poderia ser, que qualquer pessoa que tipo juntou uma frasezinha de uma forma melhor, nossa, que pessoa inteligente, que pessoa brilhante. Não, filha, ela só juntou um pouquinho melhor. E aí você olha pra essa vida dessa pessoa que juntou um pouquinho melhor, que pessoa brilhante, que pessoa genial, ela na verdade poderia ser muito mais se ela se entendesse como um inteiro, entendeu? E se ela se colocasse no inteiro. Então o que a gente descobre com isso? A gente descobre com isso que aquilo que a gente tem chamado, de maneira geral, não vou pegar os casos de fato, de genialidade, não é tão genial assim. É só alguém que juntou os palitinhos talvez um pouco melhor. E o que a gente pode fazer é elevar a humanidade como um todo, dá para ser elevada, entendeu? Tem muito a ser conquistado em todas as instâncias do eu. Então, logo, tem muito a ser conquistado no eu inteiro. Então a gente precisa trabalhar esse todo e subir, entendeu? E aí aquilo é que nem aquela história do carisma, né? Da alma. Ai, a pessoa que dança com a alma, que eu já comentei em algum lugar aqui dessas mídias sociais. A pessoa dança com a alma, não, é pura técnica. A pessoa dançar com a alma mesmo, com um carisma, uma coisa para além. Só que como a gente quase não vê esse tipo de coisa, quando a pessoa dança com um pouco mais de técnica, a gente fala que foi alguma coisa assim, sabe? Então a gente tem que dar uma elevada. E mesmo quando pensando nesse eu inteiro, não existe dançando com a alma sem ter a técnica, sem ter o emocional bem ajustado, sem ter o psicológico. Isso é uma amálgama. Às vezes uma coisa vai estar melhor do que outra. Às vezes você vai estar melhor mentalmente do que fisicamente, talvez, né? Sim. Porque mente é física. Então, ou eu não consigo mais separar essas coisas, sabe? Eu nem consigo mais fazer esse discurso na cabeça. Porque pra mim já não funciona mais assim. Sim. Mas ok, tô tentando aqui fazer o discurso que a maioria das pessoas fazem. Talvez você que tá me vendo ou me ouvindo faz esse discurso separando as coisas. Mas eu já não entendo mais assim. Então, mas ok, vou usar essas palavras pra gente tentar pensar junto e igual, né? Se é que existe igual. Então, talvez alguma pessoa tá com a mente um pouco melhor do que o físico, o emocional um pouco melhor do que aquilo, né? Essas partes. Mas ok, isso é um fluxo. Como eu entendo que é um eu inteiro, na verdade, às vezes você percebe nuances de si mesmo um pouco mais do que outras. Sim. E tal, né? Então, é isso. Se a gente desenvolver essas coisas, estudar essas coisas todas, não é que é se conhecer de fato. A verdadeira consciência, então, que é consciência, que é com saber, e aí são todos os saberes humanos, né? Porque as muitas frentes de pensamentos humanos, a biológica, biologia, química, bababá, são maneiras do homem entender e ver o mundo, né? E de olhar e de se achegar ao que está acontecendo. Enfim, se a gente desenvolver todas essas coisas que dizem respeito a nós, certamente a gente vai ter mais saúde. Isso aí. Ok, eu vou voltar um pouquinho agora numa coisa que você falou lá atrás, e aí você vai entender por quê. Porque nesse lugar que a gente estava falando dessa percepção do eu, de mim mesmo, né, dessa percepção mais interna, dessa própria percepção, ela vai levar a um diálogo e a uma necessidade também da percepção do outro, do Sim. fora, né? Então eu comecei falando sobre essa questão da importância, né, da consciência de si, do ser individual, e aí eu queria pensar um pouquinho nessa questão do coletivo, da identidade, cultura, o outro que é igual, que é semelhante. Então, porque a gente pensa assim, que algumas estruturas corporais, macros, né, se a gente pensar em espécie, essas coisas, a gente é muito semelhante, né? A palavra identidade, né, vem disso também, né, de idêntico. Mas como que essa questão da coletividade, como isso afeta a minha dança, como ter clareza dessas questões, ele vai mexer com a questão da consciência, como isso afeta a prática da dança. Você fez várias perguntas, comece Sim. com uma. Ok. Vamos falar um pouquinho da questão do coletivo. Como isso mexe com o meu ser. Tá? Porque a gente pode pensar o outro como espaço, como tempo, mas vamos pensar no outro semelhante. No outro ser humano. No outro ser humano. Eu já falei, eu acho que foi num papo curvo, de que quando a gente entra em contato com qualquer coisa, a gente Não, eu disse no outro papo curvo que a gente sempre está em relação. Sim. Eu acredito que tenha sido num papo curvo, tá? Num podcast. A gente sempre está em relação. Não existe não estarmos em relação, tá? A gente está colocado aqui nessa terra e essa terra, ela acontece com relação, tá? E a relação é comigo mesmo e tudo que está ao meu redor. Tudo, absolutamente tudo, certo? Então eu me relaciono com o espaço,
com os objetos, que também são espaço, e outro com as sonoridades, com o ar, com as coisas que eu não vejo, como o vírus, com Covid-19. Tô em relação com tudo, o tempo todo até. Com tudo que estiver ao meu redor o tempo todo. Certo? Então agora eu tô falando de outro ser humano. Sim. Certo? Gente, tá louco. uma voz do além falando inglês. A gente fala tanto que o Google ele aciona sozinho aqui no meu celular querendo falar O Google junto. quer participar dessa história, quer falar que ele tem consciência de si. Filhinho, tu é uma máquina, permaneça desse jeito, por favor. Bom, enfim, a gente, em relação com o outro, com a coletividade, o outro pode ser o caminho para você conhecer a si mesmo melhor, tá? Ok. Por quê? Porque eu não consigo... Ok, eu consigo olhar para algumas das minhas estruturas, mas eu não consigo... Algumas coisas eu não consigo me olhar. As minhas costas. Certo? Eu não consigo olhar algumas coisas. Eu consigo levar a minha atenção e o meu pensamento para lá, e isso pode ser imagético. Logo está associado com alguma coisa que entrou pelo seu olho, né? Uma imagem. As imagens que a gente configura pode ser junções de coisas que entraram, certo? Como imagens. E a gente evoca imagens porque a gente viu isso em algum momento. Ah, mas eu evoco umas imagens que eu nunca vi. Mas você viu elementos que compuseram essa imagem em algum momento, certo? Certo. São as nossas referências. E a gente pega referências que a gente não tá vendo, que a gente não tem como você está vendo, né? A gente vê muita coisa. E a gente não tá percebendo que a gente tá vendo. A gente não fica decodificando Ele cada todos linha, os detalhes. cada tom, Você cada andou na rua, efeito. passou um monte de informação, seu olho captou e selecionou o que vai ver e o que não vai ver. Tanto que quando a gente começa a pensar numa nova coisa, a gente começa a ver. Então, por exemplo, nossa, quando eu comecei a namorar com você e você asiático, aliás, até antes, quando eu comecei a estudar japonês, lá atrás, 2003, 2004, eu comecei a falar sobre essas questões, né, da língua japonesa e asiáticos, etc e tal, e a minha mãe começou a ver, nossa, eu tô vendo um monte de japonês na rua, não tinha tanto assim, eles estavam todos lá, você não via. Porque a visão é seletiva, o cérebro é seletivo, ele absorve tudo, mas ele só decodifica algumas coisas, porque, filho, senão, mais uma vez, síndrome de super-homem. Não dá, difícil, complexo, complicado, tá? Então, síndrome de super-homem, a gente faz assim com a atenção. Pelo menos dá decodificada. Então, o outro, ele pode ser um caminho para desvendar você mesmo, entendeu? Na observação. E aí, na observação, não usando só os olhos, mas usando todos os outros sentidos. Certo. Entendeu? Perceber o outro pode levar você a perceber a si mesmo. Né? A ideia de limites, a ideia de contorno e uma série de outras coisas. Então, quando eu olho para o outro, eu posso passar a entender melhor eu mesma. Isso a gente pode ver professor em sala de aula, né? Ele ensina, ele acaba aprendendo muito mais porque está ensinando, não só porque ele está falando mais uma vez sobre aquele assunto que ele já conhece, mas porque ele está em exercício de observação e troca, e como o aluno responde, ele aprende de uma outra maneira e sobre outro ângulo aquele assunto que ele já conhecia anteriormente. Sim. Enfim, então... Ou até mesmo quando o aluno ele pega e compõe aquele conhecimento que está sendo colocado como uma coisa do repertório dele, né? Acrescenta uma camada. Então, o outro, ele é um caminho para se descobrir. E existe outra coisa. Então, isso é um detalhe. Outro detalhe é que existe uma consciência que é coletiva, né? Que é uma coisa que você colocou até. E aí, qual que é essa consciência que é coletiva? Essa consciência coletiva pode ser falada de várias formas, né? A psicologia vai tratar de um jeito, outras áreas do conhecimento talvez tratem de outro ainda, um outro jeito ainda. Mas o fato é que uma coisa que é em comum é que diz respeito a conhecimentos que são partilhados. Isso é uma consciência coletiva, né? Então, tem a ver com conhecimentos partilhados. Se eles são de caráteres imagético, psíquicos, senso comum, leis, espaço, enfim, mas um conhecimento compartilhado. Então, uma consciência, é um conhecimento compartilhado. E a gente compartilha com os nossos semelhantes uma série de conhecimentos. Agora a gente está falando de corpo, né? Voltando para que tipo de consciência que a gente estava tratando, mas da percepção de si de forma total. Será que é possível a gente partilhar com o nosso semelhante esse tipo de conhecimento também?
né? E aí, se eu me conheço profundamente, será que isso pode ser uma maneira também de eu conhecer o outro? E ao conhecer o outro, voltar a conhecer. Será que esse ciclo sem fim do Mufasa, que eu falei que acontece, né? De propriocepção alimentar, escuta que alimenta o estado de atenção, que alimenta a presença e por aí volta. Também pode ser a dois? Eu acredito que sim. Primeiro porque a gente é feito da mesma matéria, né? E a gente, quando se está falando de dança, é o corpo em movimento no tempo e no espaço. Então é a mesma matéria, corpo no movimento e no tempo e no espaço, ainda que com as suas peculiaridades atreladas ao seu código genético, peculiaridades atreladas ao contexto de vida que você teve até agora, né? A sua história, Sim. né? Que vai moldar você, junto com o seu código genético. Então, mas é possível compartilhar. Certo? E essa partilha, eu tenho um conhecimento de mim mesmo. Pessoas que se conhecem muito bem têm a tendência a conhecer melhor o outro. Pessoas que se colocam para conhecer o outro têm a tendência a se conhecerem melhor também. Então, essa consciência que leva a uma plenitude, uma integração total, eu acredito que pode ser partilhada também. E aí esse é um tipo de consciência coletiva. Talvez seja até por isso que as pessoas que praticam muito essas abordagens somáticas gostam tanto, né, de círculos, de lugares de partilha, né, desses momentos. Exato. Porque realmente... E aí, às vezes, a gente aciona determinadas coisas do corpo que a gente ainda não conhece completamente, porque é quase um lugar inacessível. Não é inacessível, mas assim, inalcançado em plenitude, né? E aí, de repente, quando vai conversar, a outra pessoa teve uma experiência muito interessante, muito parecida. Opa, o que aconteceu? Liberamos elétrons e mensagens passaram por esses elétrons e foram absorvidos pelo outro na pele, no ouvido, no olfato. Então tem coisas aí que acontecem coletivamente. E existem experiências que já foram feitas, né? Por exemplo, aquela do coração, né? De você emanar uma intenção, né? A partir do seu coração em prol da outra pessoa e a pessoa de olhos vendados saber quem é que tá na frente dela. Né? A gente já passou por essa experiência. Não, era fulano que estava na minha frente. Como você sabe? Era fulano que estava na minha frente. E era. Só que você não sabia, você estava de olhos fechados. Mas você sabia que era ele. Porque no caso a gente fez com pessoas que eram conhecidas, né? Todos nós nos conhecíamos. Sim. Mas a experiência em si, que foi uma prática que eu vivenciei no BMM, a ideia era que a outra pessoa, ela fazia uma leitura de quem estava emanando a energia, de como explicar, porque também é uma questão verbal, mas qual que é a sensação, qual que é a imagem que essa pessoa apresentava. Então, às vezes, por exemplo, é uma pessoa baixinha, né, e tal, mas é uma pessoa grande de coração. E aí, quando ela emana essa energia, a pessoa que está recebendo, fazendo essa leitura através dessa energia, percebe como se fosse um gigante. E aí você fala, nossa, eu me senti assim, abraçado por um gigante. Aí abre o olho e é uma pessoa pequenininha. E aí você percebe que tem a ver com esse lugar sensível dela. Não necessariamente o físico, né? O corpo que a gente enxerga, mas tem mais a ver com esse lugar energético, da vibração das ondas, dos elétrons do campo, né? Mas às vezes a gente pensa nas partilhas simplesmente nesse lugar. Mas vamos pensar, por exemplo, numa partilha em termos absolutamente fisiológicos. Sim. Ou anatômicos. Então eu tô dançando com alguém. Se eu entendo, por exemplo, tenho consciência do grau de tônus que eu atingi com a minha musculatura, eu sei se vai ser interessante fazer uma troca, um contato aqui com a pessoa ou não. Sim, entendeu? sim. Dependendo da consciência, do grau da ativação da minha musculatura, é interessante para um contato improvisação, por exemplo, e tem graus que não. Tem graus que alta que você fere. Se está muito enrijecido, você machuca outra pessoa. Então, mas vamos supor que você vai receber uma pessoa e ela esteja nesse estado. Será que eu consigo administrar também a partir do toque, de um desvio, de alguma coisa, a partir da consciência que tu tem de mim mesma, levar a outra pessoa para um outro estado, entendeu? Sim. Inclusive em outras situações, por aí vai, entendeu? Uhum. Pais fazem isso com os filhos, né? A criança tá andando pequena, já toma uma atitude muito rápida e salva a criança de cair, dar com a cara, sei lá, na quina da mesa. É uma consciência de si, uma consciência do outro, uma consciência do perigo, né? Sim. Ai, mas que coisa banal, mas não é tão banal assim. Ação rápida, pum, salvei a criança. Só que alguns pais, às vezes, acabam salvando a criança e se machucando. Talvez uma pessoa com consciência de corpo consiga salvar a criança e a si mesmo. Ninguém se machuca, sai ileso. Né? Uhum. Então, níveis e níveis. Então, certamente, a partilha e uma consciência de si leva a consciência do outro, a consciência de si, e partilhar essas consciências
enquanto se vive, talvez no caso da dança, enquanto se está dançando. Isso aí. Muito bom, só tem a ganhar, né? Opa, só tem a ganhar. Ok, então já respondeu até a primeira pergunta, que é como isso afeta a minha dança, né? Essa percepção do outro. Quer dizer, a primeira pergunta depois dessa questão de pensar sobre o coletivo. Você acha que ter clareza desses âmbitos nos dão mais controle é ótimo, maior controle sobre esses aspectos fisiológicos? Só de ter a consciência, você já consegue acionar Só de alguma você coisa? pensar que existe uma possibilidade já começou a mudar alguma coisa. Certo. Tá? A gente, o poder de evocar as coisas no corpo é assim. Começou a pensar na possibilidade, já tá mudando alguma coisa. Já tá mudando alguma coisa. Você pensou na possibilidade. E a questão da dança afetar tem uma coisa muito louca, gente. A gente sempre tá afetando o outro com a nossa dança. Se tem outra pessoa ali com você, dançando ou não com você, você tá sendo afetado por aquilo. E você vai ser afetado se a pessoa fizer as coisas de forma extremamente mecânica. Porque é possível, né? É o que eu falei. Em última instância, as pessoas sempre têm alguma consciência. Mas graus de consciência, graus, né, de consciência, tem a ver com o estado de atenção, já falamos sobre isso. E às vezes as pessoas estão fazendo as coisas muito mecanicamente, com a cabeça em outro lugar. Também tem isso, né? As pessoas têm grau de consciência, mas às vezes elas não estão casadas. Eu tô fazendo uma coisa, mas minha cabeça tá em outro lugar. Ou seja, eu tô criando dissociações em mim mesmo. Então eu tô criando dissociação dentro da minha consciência, do meu estado de atenção. Ele tá sendo dividido. E como a gente não pode ter atenção em duas coisas ao mesmo tempo, então ele fica pá, 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 pá. Ping-pong. É ping-pong. E aí, você já dançou com uma pessoa que tá dançando de forma extremamente mecânica, ela te atrapalha? Você me atrapalhou. Então, a gente sempre é afetado. E a gente é afetado quando as pessoas também não se engajam. Uhum. Corpo de baile. Se alguém não tiver engajado, essa pessoa se atrapalha. Mesmo que ela esteja fazendo todos os movimentos, todos os passos. Se ela tá com a cabeça longa, se ela não tá engajada naquilo, ela te atrapalha. Então, E aí a dança não acontece. Então, se você quer só dança, você quer dançar bem, se você tá dançando no coletivo, garanta de alguma forma, nem que seja num papo antes de dançar, que o outro também se engaje. Porque senão ele vai te atrapalhar. Ele vai te atrapalhar. Muito louco isso, né? E isso é muito louco. Eu já estive em situações de coletivos que, nossa, que atrapalhação E às vezes total, a gente entendeu? não percebe na hora o que é O que aconteceu, tá, nossa, né? ai, não foi Sei lá, porque... a pessoa acertou tudo, mas por que não deu certo? a gente acertou os passos, mas foi muito esquisito. Uhum. Certo. Ok, você acha que essa consciência de que eu não estou sozinho naquilo que eu faço, né? Ou que eu penso às vezes, porque eu me identifico nesse coletivo, ele nos traz um lugar de paz, assim, de alento, de ai, que bom que eu pertenço ao outro, ao mesmo tempo que ele traz uma consciência de que, como a gente faz igual essas coisas, eu posso pensar no diferente também? Você acha que isso faz sentido ou não? É, tipo, muito louco. Calma, você falou de duas coisas diferentes. Sim, uma é assim, se você acha que, por exemplo, a questão de que eu me perceber como semelhante ou igual, me identificar dentro de um grupo coletivo, isso me traz paz no coração. Isso faz sentido? Mas como assim paz no coração? Paz de que, eu não estou sozinho nesse mundo. Entende? Do tipo, eu sou tipo um peixinho fora d'água. Só eu gosto de dançar esse tipo de coisa? Ou de fazer, ou de pensar, ou de viajar, né, nas ideias, na maionese. Entendeu? Todo mundo gosta de ter um grupo com quem se identifica. Uhum. E isso traz paz no coração, claro que sim. Mas se você só tiver pessoas com quem você se identifica, você pode pirar o cabeção. E aí você vai querer o diferente. Então, porque aí isso é a segunda parte. Mas você acha que você vai querer algo diferente buscando no externo? Ou isso traz a possibilidade de você parar e pensar, olhar para aquilo que você faz de igual, daquele do seu grupo, e aí resolver criar uma coisa nova? Digo isso porque a gente falou recentemente, agora eu também não vou lembrar, acho que foi o Papo Curvo, falando sobre a questão de ruptura. Quando o balé chega nesse lugar de, não, vamos romper com o tradicional, vamos fazer um negócio que vai mais pro chão, mas para quem estava fazendo coisa que ia pro chão, ruptura é vir pro balé e fazer uma coisa mais para cima. Então, tanto a pessoa do balé, ela poderia buscar essa ruptura fora, num outro grupo, que foi essa coisa que você levantou, né, de buscar pessoas diferentes, mas ela pode também, certo?
por identificar uma mesmice. Não é impossível uma pessoa, por reflexão própria, pensar que talvez exista uma maneira diferente de fazer determinada coisa, um modus operandi diferente. Por conta própria, com aspas, no aspecto de que provavelmente alguma coisa que pode não ser do âmbito daquilo que ela quer mudar chamou a atenção. Então, por exemplo, eu faço parte do universo da dança, eu faço parte de um grupo, todo mundo tem aquele mesmo pensamento. E aí um dia eu tava comendo uma coisa e eu vi uma pessoa fazendo uma comida diferente. E aquilo me despertou para pensar no meu grupo que alguma coisa poderia ser diferente. Eu acho muito difícil a pessoa realmente do nada, do absoluto inexistente, tirar uma ideia de quero fazer diferente. Acho difícil. Creio impossível, tá? Uma coisa, eu acho, agora vou falar minha crença, eu acho que é impossível. Mesmo quando a pessoa tem um de quero fazer diferente, ela teve alguma referência, não precisa ser referência na área dela. Alguma coisa aconteceu, despertou. Em alguma área da vida. Eu não acredito no não existente. A não existência pra mim, só na minha possibilidade, só Deus. Entendeu? Da não existência trazer a existência. Quase que daquele lugar que a gente tava falando, daqueles âmbitos que a gente fala, né? Olha as frentes separadas, mas na verdade é uma coisa só. Então talvez uma coisa numa área chamou atenção para outra. Exato, e alguma coisa despertou para a área dela. Mas dentro da maior parte da história, a coisa se dá mais ou menos assim, das coisas históricas que a gente tem, a coisa se dá mais ou menos assim. A pessoa tá fazendo alguma coisa e algum item daquilo que ela faz a deixa infeliz. Certo. Aí ela tá acontecendo alguma coisa, ela repara, que nem eu falei daqui da gastronomia, né, da culinária, um outro lance. Aí ela começa a pensar um pouco. Aí ela vê uma coisa externa. E aí ela faz a mudança. Tá? Historicamente, foi assim com a maior parte das pessoas. Vamos falar dos modernos, que a gente citou os modernos da vez que a gente falou isso. A maior parte deles estava infeliz com alguma coisa do fazer deles. Então lá vai infelicidade. Que seja a cobrança do coreógrafo, entendeu? Não é felicidade tipo, nossa, porque me developei. Não, gente, menos. Às vezes é assim, a cobrança do coreógrafo. Às vezes é porque você não aguenta mais ser daquela pessoa. Tá? Real, vamos lá, real. Então é isso, cobrança do coreógrafo. Não aguento mais. Aí, viu alguma coisa, no caso, sei lá, o que os pintores estavam fazendo. Eles estão pensando diferente. Eles estão rompendo com algumas coisas. Acho que a gente teria que romper e mudar uma dança. Aí faz uma viagem pra Índia, vê uma dança completamente diferente, pega uma ideia e cria uma coisa nova, entendeu? Ruptura no balé. Entendeu? Certo. Então, normalmente tem referência. Por isso a referência não pode ser uma coisa descartada. Não podemos descartar referência. Primeiro, por questão de preservação da memória. Segundo, porque a gente vive à base de referência. Mesmo se você fizer uma aula, um trabalho artístico embasado no construtivismo e embasado em processos de improvisação, referência é uma coisa importante. A gente vive assim. Então, as grandes rupturas, pensando no pensamento na Europa, o pensamento macro, balé clássico, se deu à base de referências. Não foi uma coisa assim, um negócio que veio assim, da não existência, do niilismo total, num nada. Não, aconteceram umas coisas, algumas de caráter altamente emocional, umas picuinhas, não aguento mais fulano enchendo meu... Bum, mudou. Nesse aspecto, e as outras coisas por aí no mundo. Tá? Nesse aspecto, a ruptura é ótimo. A ruptura, ela pode acontecer até sem essa intenção prévia, né? Sim. Porque ela, sei lá, a gente tá num grupo fazendo uma coisa, a gente viu uma referência que acha legal, começa a beber daquela fonte, a adaptar coisas, e de repente aquilo que a gente estava fazendo é outra coisa. Não foi porque eu queria buscar uma coisa diferente, é simplesmente porque algo exterior ao que estava sendo feito influenciou e aquilo acabou mudando. Exato. E aí num tempo a posteriori você olha pra trás e fala, nossa, a gente mudou radicalmente, né? A gente fazia de um jeito e agora tá fazendo de outro. Isso acontece continuamente no ser humano sem ele ter a verbalização da coisa. Não entendo quando a gente pensa em movimentos artísticos, coisas mais macros, não o dia a dia, coisas mais macros. A Cássia Navas, se não me engano, trazendo o pensamento do Otávio Paz, ela coloca que a gente entra naquilo que, se não me engano, é o Otávio Paz, tá? Que acontece de estado de ruptura. Começa a romper e a gente nem sabe mais o que tá rompendo. Não, eu tô rompendo. Rompendo com o quê? O que você tá rompendo? Não, eu tô rompendo. Rompendo com o quê?
Então, o ser humano tá sempre rompendo e ele não precisa falar com o que ele tá rompendo, né? A gente senta, já tá rompendo alguma coisa, os nossos padrões, a gente tá sempre rompendo. Mas quando a gente pensa em movimentos, em pensamento de arte, em fazer de arte, pensamento, fazer pensamento, essas coisas, essa religação, normalmente você tem consciência, existe isso e eu quero acabar com isso. Mas a gente chega num momento na história, no século XX, em que tô rompendo, rompendo, não sabe mais se tá rompendo. Rompendo com o quê? Com o que você tá rompendo? E às vezes não tem nada a ver com o movimento continua o mesmo, não tem rompimento nenhum. Você olha pra dança, é exatamente a mesma dança moderna que acontecia há 30, 40 anos atrás. O que tá rompendo é com um pensamento, é o quanto você ganha. O rompimento é de outra natureza, mas fala que tá rompendo. É porque é um discurso que se perpetua, né? Se perpetua Porque naquele momento, aquele grupo tinha a consciência de que estava mudando por conta, né, que era até esse exemplo que a gente deu. Eles fizeram porque estavam buscando romper com aquilo que estava sendo feito. Agora, a gente está num momento que talvez as pessoas não estejam rompendo mais, exato. Né? Mas estão usando aquele mesmo discurso daquela galera que você tá rompendo com o quê? Porque, Sim. por exemplo, quando os modernos eles rompem, eles não estão rompendo só com um padrão estético de dança. Eles estão rompendo com algumas outras coisas. Eles estão rompendo, por exemplo, com a vassalagem deles em relação a alguns coreógrafos. Mas eles perpetuam o mesmo tipo de vassalagem. Quando chega a galera do contato improvisação, eles falam, não, chega, para com essa palhaçada. Vocês modernos, vocês são coreógrafos do moderno, né? São tão ditadores quanto eram os coreógrafos do balé clássico, porque vocês estão impondo agora esse corpo. Não, a dança vai ser a dança coletiva, a gente vai fazer uma troca constante. Daí vem, talvez, a dança mais democrática de toda a improvisação, ninguém manda. Ou é sempre assim, eu mando, você manda, eu mando, você manda, eu mando, você manda. É o máximo que a gente consegue chegar. Mas não tem coreografia. Mas tem leis, tem dispositivos, mas não tem coreografia. Agora, um trabalho de improvisação também tem quem tá dirigindo o trabalho. Entendeu? Então, com o que rompeu? Então, eu tô rompendo com o quê? Tô rompendo com ter um elenco feito de pessoas altas. Só ser todo mundo baixinho. Pode ser uma ideia. Entendeu? Então, assim, pondere sobre... Se você for usar ruptura, com o que você está rompendo? E veja se isso é de fato uma ruptura ou é só uma escolha momentânea. Né? Sim. Pra fechar, eu ignorei, né, várias coisas aí em relação à consciência do, né, daqui do eu, do você, várias coisas eu digo assim, né, eu fui pulando algumas etapas quando a gente falou sobre o outro, porque na verdade eu estava guardando para cá, que é a questão da consciência com o meio ambiente, né, do contexto, espaço temporal, geográfico, histórico. O que a dança tem a ver com isso? Ok, a gente já pensou nessa questão de que a gente está sempre na relação com o outro, mas nas questões ambientais mesmo, desse lugar, né, que nem hoje em dia está cada vez mais em voga, né, essas questões ambientais de destruição, de desmatamento. Como é que a dança circula nesse meio? Como é que você acha que ela influencia, como ela sensibiliza para essas questões? Em termos de sensibilização, é o papel da arte, né? A arte como um todo, ela traz uma consciência, e é uma consciência no sentido tanto de de um foco, né? De levar o foco, e consciência no sentido de conhecimento mesmo, de saber sobre, tá? Falei, com a palavra consciência, ela é uma palavra, acho que nesse ponto todo mundo já tá entendendo que é uma palavra múltipla, né? Que pode ser usada em vários contextos, de várias formas, tá? Sim. E aqui tô tentando cada vez trazer, olha, eu tô usando consciência em cima desse arcabouço teórico, tô falando de consciência em cima desse outro aqui, ok? E agora, pensando em consciência, como conhecer, como saber de alguma coisa, como conhecimento, como ter o foco, né, levado para aquilo, ponderar sobre aquilo, consciência nesse sentido. A arte, ela tem a função de trazer consciência em relação ao ambiente e aos outros seres vivos. Ela conscientiza dessa forma, tá? Apontando pro tema? Ela quando ela abarca as questões temáticas, tá? Quando dentro daquele fazer artístico, daquela dança, daquele teatro, daquela peça, enfim, daquele filme, essas coisas são colocadas, tá? Então, tanto na questão do tema, quanto na questão do como isso é feito. Então, por exemplo, quando você assiste um documentário, ele não é um fazer artístico no primeiro momento, certo? Ele é mais de transmissão de informação, né? Colocar as informações aí pra você. Mas dependendo da música que coloca, e tá passando aquela cena linda, e de repente aparece aquela cena de destruição, e vem uma música dramática, pronto, a arte entrou ali
né? Junto com o jogo de câmera é a arte. A ênfase, né? Exato, a prioridade daquele documentário é veicular a informação, mas ele faz uso de elementos artísticos e da sensibilidade que a arte provoca, porque ela tem em si mesma e ela provoca, ela aguça os nossos sentidos, a nossa sensibilidade, para levar você a entender melhor sobre aquilo e abraçar a causa, de repente, certo? Então, na temática, no como e no fato de que pessoas sensibilizadas, com seus sentidos aguçados, elas estão mais propensas a captar o outro, e o outro é todo mundo que está ao redor, porque nós estamos sempre em relação, como eu já disse. Então, seja no tema, seja no como ela faz, né? Porque como vai levando você, né? A arte entra para levar você. E seja na questão central de sensibilidade, de deixar um corpo mais sensível, a arte, ela coloca a gente em estado de consciência, a ter consciência do mundo que a gente vive e a fazer alguma coisa por ele. Certo. Você acha que a produção artística atual tem, sim, falando de dança, tem abarcado bastante esses temas na sua percepção do que você tem visto? Você acha que tem tratado muito mais de questões sociais ou mais ambientais ou políticos? As questões sociais e políticas normalmente são mais presentes na dança do que questões ambientais, tão somente, tá? Questões sociopolíticas normalmente são mais presentes, porque é tratando de ser humano. Em algumas produções a gente vê questões socioambientais, e aí na relação da sociedade com o ambiente. Não são tantas as produções que tratam só de ambiente. Falando de dança, quando a gente fala de instalação performance, tá? E às vezes existem realmente trabalhos que ficam entre a performance e a dança, da mesma forma como tem trabalhos que ficam entre dança e teatro, né? Mas performance e instalação a gente vê mais. Instalações que conscientizam, né? Então, a arte tá fazendo seu papel? Tá. A dança poderia fazer mais em relação às questões ambientais, não somente, né? Falando de... Sim. Talvez até uma possibilidade, né? De se inspirar e fazer diferente. Sim, teve um trabalho recente do Núcleo Tentáculo de Dança, né? Dirigido pela Liliane de Gramont. Eu acho que o nome do trabalho é O Mochileiro do Espaço. E era para conscientizar sobre reciclagem, sobre o mundo, destruição do planeta e reciclagem. E tanto que eu acho que a parte de adereços tal, não sei se os figurinos também agora me falha a memória, mas tudo era feito com material reciclado e tal. Acabou tendo até matéria, não sei se em jornal, revista, televisão, enfim, teve uma coisinha assim. E era um trabalho para a consciência ambiental do ser humano em relação ao ambiente. Tinha uma questão socioambiental, mas a parte ambiental era bem forte. Se eu não me engano, chama-se Mochileiro no Espaço, Mochileiro do Espaço, Mochileiro no Espaço. É dirigido pela Liliane de Gramont, do Núcleo Tentáculo. Não sei quem eram os outros colaboradores, mas, entendeu? Então tem algumas coisas que têm sido feitas, algumas alternativas. Às vezes num lugar mais romântico, né? De, vamos fazer um espetáculo sobre natureza, sobre planta e tal. Não vou falando que não existe, sim. Mas a produção em termos sociais, né? São muito, né? Em termos de relação entre humano versus humano, ainda é um pouco maior. E o que é até compreensível, né? A gente não resolveu a nossa relação gente com gente, né? E é uma relação que, se fosse resolvida, a relação gente, seres vivos, gente, planeta ia ser melhor. Se a relação humano com humano fosse melhor, a relação ser humano e terra seria melhor. Às vezes as pessoas pulam direto para a relação ser humano e terra por causa das urgências, né? Na verdade, a dança e as artes, elas sempre estão em cenários de urgência. Sim. Né? O que é sempre muito urgente, é tudo muito urgente para ser falado. Tem muita urgência no mundo, então há uma urgência em sensibilizar. E aí cada um abraça uma urgência. Mas se eu pudesse hierarquizar, se o ser humano resolvesse o problema com outro ser humano, eu acho que o resto também seria beneficiado de forma exponencial, como a gente está falando, né? De escala grande. Mas as urgências estão aí, então cada um vai abraçando. Então, sim. Se a dança abordar essas questões, a coisa sai ganhando. Isso aí, muito bom. Ok, para fechar. Quando a gente fala de consciência, a gente também chama a atenção a questão da memória.
Como é que você acha que a dança entra nesse aspecto também, da memória? Da mesma forma que eu falei em relação à arte. Uhum. A arte, ela existe para a preservação da memória. E aí existem instâncias de memória. Uhum. Porque existe uma memória que é constantemente trabalhada pela dança, é a memória da dança. Certo? A gente sempre está mexendo com memória. A gente sempre está atualizando aquele conhecimento de dança no nosso corpo, ou seja, trazendo a memória e fazendo ela tornar real. Aí, no momento que ela se torna ali realidade, aí ela passa a ser memória no momento seguinte, por aí vai. Então a gente sempre está trabalhando com a memória. Então, sim, memória. Mas, quando a gente olha para a história, as danças, elas preservam a memória das culturas e de tudo aquilo que foi realizado pelo ser humano, né? E aí, se a gente preserva a memória, a gente coloca na mesa, coloca ali na cena de novo aquilo, a gente traz aquilo para a consciência do outro, né? Ah, agora eu sei que isso existe, né? E da mesma forma como a arte e a dança sendo arte tem esse papel, muitos daqueles que têm consciência desse papel da arte, às vezes podam, né? Sabendo. Então, a gente fala sobre a questão da transmissão, né, da transmissibilidade. Eu acho que é assim que fala. Acho que é assim. E a gente fala também da questão do apagamento, né, da memória. Uhum. Então, agora, povo, cultura que não tem memória, que não tem história, não tem futuro. Pode estar fadada a rodar em círculo, certo? Sim. De repetir a mesma coisa, porque não soube que já foi. Sim. Não soube que já rolou, então agora vamos rolar diferente. Nem que seja um detalhezinho diferente. Aquela história que a gente falou até do começo do autoconhecimento, né? Exato. Não fez análise do que deu errado, do que foi, do que não foi, o que deu certo pra repetir num dia que porque não tá o legal. Autoconhecimento, a gente pensa só nesse corpo, mas a gente tá sempre em relação. Então, eu tenho que me conhecer pra saber como é que eu subo uma escada. Eu tenho que conhecer como é que é um elevador. Eu tenho que me conhecer pra saber como é um navio. E o navio é diferente de um barco. Mas se eu apago algumas coisas da memória, eu já não tenho mais aquela relação. Então talvez eu repita a relação. Ok se eu repetir para a preservação da memória, para falar, não se esqueçam que isso aconteceu ou que isso acontece. Mas outra coisa é porque me tiraram o conhecimento disso, sabe? Uhum. E eu não sabia que isso existia mais. Que isso existiu, quer dizer. Então, a preservação da memória. E não tem futuro sem memória. Não tem como avançar se eu não tiver uma memória. Não tem como. Uma criança, e isso até em termos fisiológicos, uma criança, se ela não tem a memória daquilo que ela tá adquirindo conhecimento, né? Se não tem a memória daquilo que ela tá adquirindo, ela não sai da fase 1, entendeu? Do desenvolvimento da criança. Não sai da fase 1, né? Se ela perder a memória do que é, né? Quando ela tá assim, deitadinha, ela, né? Pressione e a cabeça, né, a relação cauda e cabeça começa a olhar e através do olhar a buscar o ambiente. Se ela perder essa memória, ela não vai para fase 2, os 4 apoios, não vai para fase 3 e não vai para o bípede, entendeu? Uhum. Isso é resultado da memória. Então, sem memória, sem passado, não tem futuro. E se isso acontece em termos fisiológicos... Uma memória corporal, né? Isso acontece em todas as esferas do humano, da expressão humana. Entendeu? Isso acontece a nível celular. Sim. Se acontece a nível celular, acontece a nível de coletividade. Isso Na aí... verdade, é uma coisa muito louca, mas tudo aquilo que a gente vê é a mesma coisa do pequeno. Então acontece na célula, acontece no tecido. São acontece padrões, no né? Que o mesmo padrão. Acontece no órgão, acontece no corpo inteiro, acontece 2 pessoas juntas, acontece 3 pessoas, 4, uma nação, um planeta. Então, sem memória, não tem futuro. Tanto que isso a nível celular, isso a níveis... Tanto que a gente usa, né, as mesmas palavras, né? Sistema, órgão, né? Órgão do sistema, né, do corpo, mas, por exemplo, órgãos públicos aí, que cada um trata de uma funcionalidade específica para o coletivo funcionar. A ideia da referência não se perde nunca. Uhum. Então, quando a gente pensa em organização de arquivos, organograma, um grama, né, fala, um grama é tipo como é que fala isso, gente? Uma estrutura orgânica. Mas não é orgânica, é um negócio aqui do computador. Né? Então, porque a gente tem uma ideia de organicidade como sendo uma coisa boa. Sim. Porque é como a gente tem o desenvolvimento de nós. A complexidade até, né? Exato. Orgânico é complexo, normalmente. Extremamente a gente pensa, complexo, assim, que é orgânico. Então,
É simples e complexo ao mesmo tempo. Simples, Sim. talvez, num grau de compreensão e simples em algum grau de funcionamento. Complexo em algum grau de compreensão e complexo em algum grau de funcionamento, né? Tanto em termos de funcionamento quanto em termos de compreensão, existe a sua complexidade e a sua simplicidade. Enfim, mas aí, ó, veja que coisa muito louca. Então, acontece ali no menor e acontece no macro. Então, se não tem futuro sem a memória, quando eu falo da célula, não tem futuro sem a memória quando eu falo de sociedade. E memória, falando de sociedade, está atrelado à história e ao passado. Futuro depende do passado. E tudo isso é um processo de atualização no presente, porque a gente vive o presente. Porque apesar dos, vamos dizer assim, né, dos livros de história, né, daquela história que é registrada no papel e tudo, tem manifestações culturais, né, tem manifestações que a gente até chama de artísticas do cotidiano, digamos assim, né, coisas folclóricas e coisas que acontecem que eu acho que é a mesma questão da experiência, né, que a gente estava falando lá atrás. Às vezes você vive uma experiência multilinguística e você tenta traduzir para uma língua só, tem muita coisa que acaba se perdendo, né? E as artes, elas meio que enriquecem esse arcabouço, né? Quando você quer olhar para você olhar para esses as artes que permanecem, né, elas continuam apontando para uma história e elas mostram um tipo de leitura da história. Você pode pegar e ler a história ali no eu ouvi isso ontem. Ontem eu estava assistindo um documentário chamado As Damas do Samba. E quem foi que disse? Vou ficar devendo qual das damas do samba falou. E ela disse assim, mas tá um documentário assistindo no Amazon Prime, tá? Não sei se está disponível em outros lugares. E ela fala assim, você pode fazer uma leitura da história do Brasil olhando para as letras de samba. Porque, sabe que foi Alcione? Eu acho que foi Alcione, tá? Ela fala, porque quando eu fiz a música tal, eu não sei se foi Alcione, tá, gente? Ai, gente, vou ficar devendo mesmo. Tem cá comigo que foi ela. Mas vai, uma das damas do samba falou, quando eu fiz a música tal, tava acontecendo aquele negócio do Collor versus Lula, nananana, no período. Então, aquele meu samba fala disso. Mesmo não citando os nomes, fala daquele sentimento que tava rolando naquele momento. Então, uma coisa é o registro dos fatos. Mas o registro de um fato, sei lá, registrou a data, registrou os envolvidos. Mas o fato do sentimento não foi. Porque o sentimento também é um fato. Sim. Esse não foi registrado. Sim. Então a arte, ela aponta para a história, ela mostra outros vieses da história. E quando a arte permanece sendo feita, aquela história continua. Coisa que às vezes no livro você fecha e não tem mais, né? Tá lá, dia tal, de tal, aconteceu outra coisa. Você fechou o livro, colocou o livro ali na estante, aquela história tá vedada. Mas se você for numa roda de samba, aquela história tá viva e sendo recontada. Por quê? Porque ela tá naquela letra daquele samba. Certo. E tá naquela musicalidade. Muito legal. Então, olha, aquela história ali tá muito morta, né? Parece que é uma coisa antiga, mas ali tá extremamente viva. Preservada numa memória. Só que aquela história que tá sendo aqui, o que é diferente? Ali tá o fato, aqui tá o sentimento que aconteceu. Mas não é o fato que realmente causou a grande mudança, né? O que conduz com a grande mudança é o sentimento. Porque aí por causa disso aconteceu isso, levou a isso. Entendeu? Então as artes, elas preservam a memória em outras... A memória não é exatamente igual, por exemplo, a uma historiografia preserva. Ela preserva outras questões da memória. E porque a arte vai sendo feita, ela faz essas questões que foram preservadas se tornarem atuais o tempo todo. Então pode ser que o fato não seja atual. Né? Vamos pegar, sei lá, um cântico, algum canto dos judeus em tempos de holocausto. O fato tá lá, né? O fato tá lá. Mas toda vez que ele canta aquela música, bum, aquela coisa acontece de novo. Aquele passado é atualizado. Ele vive aquilo de novo. O corpo dele lembra daquela música. Ele aflora os estados corporais. A memória é preservada. A memória não é preservada de não vamos lembrar de fulano de tal e de ciclano e vamos lembrar. Não é assim que a arte preserva a memória. A arte preserva a memória fazendo a memória ficar viva de novo. Ela dá play. E você escuta aquilo de novo. Por isso que algumas pessoas, por exemplo, pessoas que vão pra guerra, é extremamente traumático. Elas ouvem uma explosão, elas
Por quê? Porque dá play. A memória liga de novo. Exato, por isso que não Liga o existe. sentimento, Exato, né? então é necessário essa preservação da memória, não só dos dados ali, dos fatos, mas da vivência e da atualização, porque se a gente quer futuro, a gente tem que olhar pra isso. Nem que seja falar por isso, como é que a gente acaba com isso, como é que a gente faz isso parar. Por exemplo, uma pessoa traumatizada por gay, como que eu faço essa memória dar uma acalmada e falar, foi, dói, mas não precisa colapsar de novo. Como é que a gente muda? Não dá pra eu pensar num futuro se eu não olhar pra essa memória. Por exemplo, de uma pessoa traumatizada por guerra. E a arte, ela mexe com isso. Entendeu? Ela mexe com isso o tempo todo. Certíssimo. Uau! Você gosta agora de ser artista mais um pouco? Vocês estão gostando de serem artistas? Quando a gente pensa na arte, a gente gosta ainda mais de ser artista, de fazer parte disso. Dá orgulho, né? Dá orgulho, rola um orgulho no peito. Isso aí. A gente... Uma alegria. A gente... Uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Grandes A poderes, gente- como é que é a frase? Grandes poderes... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso é um poder. É um poder. Né? Agentes da mudança, né? Em prol do mundo. Agentes da mudança. E também embaixadores, né? De uma história, de uma memória. Agentes da mudança, embaixadores da memória. Isso aí, artistas. Artistas, agentes da mudança, embaixadores da memória. Porque somos embaixadores da memória, podemos ser agentes da mudança e vice-versa. Somos agentes da mudança, porque somos embaixadores da memória. Então, a você que é artista e é artista da dança, você é um agente da mudança e você é um embaixador da memória. Faça justiça ao seu chamado e ao seu papel. Porque só a arte pode fazer isso, só ela faz. Já mostrei pra você aqui, falei pra você, mostrei pra quem tá ali vendo, que é diferente de você anotar um negócio dentro de um livro de história. Que a preservação da memória em arte acontece com atualização da vivência. Ainda que ela seja sempre uma coisa nova, tem um elemento que se permanece, que perpetua-se. E isso é forte demais. É bem Isso forte. aí. É uma grande responsabilidade, é um grande poder. Né? Yes. É isso aí, gente. Muito obrigado. Yes! Muito obrigado, Thalita. Muito obrigada, pelo papo de hoje. Henrique. Muito legal. Muito obrigada a vocês que estão me assistindo e muito obrigada a vocês que me ouviram até aqui. Assunto difícil, mas vale a pena pensar nessas coisas, vale a pena ponderar, anotar, pensar nessa nossa grande responsabilidade, que começa com a gente mesmo, de se autoconhecer, de aprofundar a consciência, tanto a consciência do conhecimento, de saber sobre, quanto a consciência do estado de atenção, alimentado pela nossa percepção, e que vai alimentar a nossa escuta e a nossa presença, né? A partir desse conhecimento de mim, ir para o conhecimento do outro, e ir para o conhecimento das gentes, e depois trazer isso de novo para mim. Né? É assim que a gente tem vida, e como eu sempre falo, dança gera vida. E é isso aí, muito obrigada. Isso aí, muito obrigado, gente. Parabéns para você que ficou até aqui conosco. Ó, força, hein? Muito muque. Isso aí, gente. Mais uma vez, fica o convite para vocês também seguirem a Thalita em todas as redes sociais em que ela está presente. Sim. No Twitter, Thalita LC84, em todas as redes, na verdade, Thalita LC84. No Twitter, no Facebook tem a página, só colocar lá, Facebook/Thalita LC84. Instagram, mesma coisa, o perfil dela. Isso. É só colocar o / Thalita LC84. Thalita LC de Thalita Leme Chuang, né? Thalita LC. Exato. 84 é o ano que eu nasci. No YouTube, no canal, mesma coisa. E a única coisa que fica diferente, né, é o nosso blog, que é no Medium, fica @ThalitaLC84. Isso. Ok? Isso. E quintas-feiras, às quintas-feiras, eu tô fazendo uma live, minha gente. Toda quinta-feira, às 3 horas da tarde, 15 horas, tem live comigo. Tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, eu transmito para as 3 coisas ao mesmo tempo. Por isso, às vezes, meus olhinhos assim vai mudando de câmera, porque é uma loucura. E assim, às 15 horas, 3 horas da tarde, o nome da live é Quintal Coreográfico. Eu normalmente trago
conteúdos de dança de uma forma bem mais palatável, assim, bem acessível. Então eu trato de assuntos de dança diferente aqui, né? Porque aí eu preparo como se fosse uma aula mesmo, uma aula curta, trago um assunto de dança e falo, né, com vocês e tal. Toda quinta-feira tem um assunto diferente. Eu começo a divulgar logo no começo da semana, então logo na segunda, no mais tardar na terça, você já fica sabendo qual vai ser o assunto da semana. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, live comigo, Quintal Coreográfico, apareçam, vamos trocar, né? E aí é sempre uma delícia compartilhar os conhecimentos de dança. Vem junto! É isso aí, gente. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Grande beijo! Beijos! Esse foi o Papo Curvo, seu podcast fora da linha e certamente para além do rastro.